Olá, eu sou o Pedro Orofino, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer o nosso primeiro projeto em prata, que vai ser uma aliança simples, que a partir dela a gente consegue fazer outras coisas, e é um vídeo muito legal para quem está começando a trabalhar com prata, para quem está se interessando nesse trabalho da ourivesaria, porque você consegue aprender as técnicas básicas para começar a desenvolver os seus projetos, principalmente a solda. O que eu mais quero mostrar nesse projeto é como fazer a primeira solda, que tem a parte da limpeza do metal, enfim, tudo direitinho. Eu vou mostrar no vídeo para vocês e nós vamos criar uma aliança tamanho 16 ali, que você pode fazer do tamanho que você quiser, que eu vou mostrar a fórmula. Então assiste esse vídeo até o final que ele está bem completo. Mas antes disso, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber todas as para você receber todas as novidades que estão vindo por aí. Eu estou começando agora essa série de peças em prata e teremos muitos projetos. Com certeza vai te ajudar a começar a criar suas peças em prata, beleza? Então vamos para o vídeo. Vamos começar. Quando você compra o fio de prata, ele vem geralmente assim, bem branquinho, lisinho, que você não precisa dar muito acabamento. Então eu vou imaginar que você está com um fio de prata desse jeito. A gente precisa fazer a fórmula para saber o tamanho da nossa aliança. A fórmula é bem simples. É 40 mais o número da sua aliança mais 2 vezes a espessura do metal. Eu vou fazer uma aliança número 16. Então aqui, ó, 40 mais 16 mais 2 vezes a espessura do meu metal. Esse fio, ele tem 2 milímetros. Então eu tenho que fazer mais 4. Aqui eu vou ter o que? 60. O que quer dizer 60? Milímetros. Então eu tenho que cortar um metal de 6 centímetros. A fórmula é essa, super básica. Eu vou deixar a fórmula na descrição também, para você poder acompanhar melhor. Então eu tenho que cortar 60 centímetros do fio de prata. Eu vou marcar aqui, mesmo no paquímetro, com a caneta permanente, ou com uma ponta seca você também consegue marcar, não tem problema. E aí nós vamos serrar esse metal. Para serrar o metal é sempre legal você usar uma cera de abelha antes, para lubrificar um pouco e você não quebrar a sua serra. Então olha, a marquinha que eu preciso cortar está aqui. E o movimento que a gente faz com a serra é sempre de cima para baixo. O dentinho da serra, ele é sempre assim, nessa direção, para baixo. Então, você passar a serra para cima no metal não vai fazer nada. Ó. Você passa para cima, não corta. Quando você passa para baixo, você está cortando o metal. Então, eu vou cortar aqui no 6 e sempre com o movimento mais vertical possível. Pronto. Então, esse já é o tamanho da nossa aliança. Para essas terminações do metal ficarem bem lisinhas, para a nossa solda correr super bem, eu vou usar a lima. A lima é a mesma coisa, ela sempre vai funcionar para uma direção, tá? Ela tem os dentinhos dela marcados sempre para funcionar para uma direção. Se eu puxar ela, se eu puxar de cima para baixo, não faz nada no metal. Só de baixo para cima é que ela tá tirando um pouquinho de metal ali, é bem pouquinho mesmo, porque essa lima é super delicada. E aí a gente faz isso dos dois lados, nas duas terminações.
e pronto. Se você quiser dar uma lixada mais fina também, é bom. Aqui eu estou usando uma lixa muito fininha. Essa daqui é a P2000 azul. É uma lixa mesmo só para acabamento muito fino. Ela quase não tira metal. E agora a gente precisa recozer esse material. O que que é isso? A gente vai colocar na nossa plaquinha que não aquece, né? Aliás, a placa aquece, ela não deixa as coisas que estão embaixo aquecerem. Esse suporte que eu tenho aqui, essa mesa giratória, ela não é super obrigatória não, tá? Se você só tiver isso daqui e um tijolo desse, já funciona. Eu vou deixar todos os nomes na descrição aqui, que eu não quero ser muito técnico nos vídeos. Então, qual é a nossa ideia? Eu vou pegar o maçarico e eu vou recozer esse metal. A gente começa recosendo de fora para dentro. Fica meio esquisito falar assim, mas quando você estiver fazendo, você vai entender. Ó. De fora do metal para o metal. De fora do metal para o metal. Até ele ficar avermelhado. E aí várias pessoas falam que tem que ficar numa cor de vermelho cereja, outras falam que tem que ficar incandescente. Eu faço esse processo aqui até ele chegar na cor que vocês vão ver aí no vídeo. Pronto, ele já ficou, ele fica como se fosse um vermelho neon, que é quase incandescente. E aí parou. Agora a gente deixa ele esfriar. O melhor de tudo é deixar ele esfriar assim, naturalmente. Mas eu aqui quero acelerar um pouquinho o processo, então com a ajuda de uma pinça eu vou colocar na água e já está pronto para manusear. Todas as vezes que eu mexo no metal quente, obviamente eu uso a pinça, mas até quando ele também está com água ou com ácido, é sempre bom você mexer com o metal com uma pinça. Só depois ele já está sequinho, que aí sim você pega com a mão. E aí, para fazer a nossa primeira forma, né, no metal, eu vou usar o alicate. E aqui eu quero fazer como se fosse como se ele fosse se encontrar, só que ele não vai ficar redondinho, né? Eu só quero que essas pontas se encontrem. Ele agora está macio, ó. Consigo mexer bem. E a gente vai virando aqui até ele ficar com as duas partes encontradas. E aí aqui, quando chega nessa hora, a gente pode ir também um pouquinho na mão, fazendo um pouquinho de força, para ver quando que ele vai encontrar bem ali a metade. As duas partezinhas se encontram, mas eu vejo que ainda está passando luz entre elas. Então essa emenda ainda não está perfeitinha. O que eu posso fazer aqui para deixar isso melhor? Eu encontro o máximo que eu posso e aí eu passo a serra novamente, muito de leve. E agora o metal já está encontrando um pouco melhor. Nessas horas, evita passar muito a mão, porque a oleosidade mesmo, a gordura que a gente vai deixando no metal, isso é ruim para a solda. Tá? Então, uma vez que você está trabalhando aqui para fazer uma solda, é bom você colocar a mão o mínimo possível no lugar onde você vai soldar. Aqui o meu metal já está encontrando, já está legal. E dá para ver, ele não tem nenhum desenho de anel ainda, de aliança.
agora nós vamos para a parte da solda. Como que eu vou preparar essa solda? Usando o Soldaron, que é esse líquido, que é um fluxo para a solda, ele ajuda a solda a correr e protege também de oxidação e outras coisas. Então eu aplico um pouco de Soldaron. Gente, lembrando que essa chapa aqui, essa placa, ela tá quente. Então, todo momento agora, a gente só trabalha com a pinça. Então eu vou aplicar um pouco de Soldaron na emenda do metal. Não é muita coisa. E eu já vou preparar a minha solda. Para esse projeto eu vou trabalhar com a solda média, porque depois eu vou adicionar um negócio, que vai ser um próximo vídeo. Então vou separar aqui uma solda. A minha solda média é em chapa, então eu deixo ela cortada já em pedacinhos. E eu sempre separo mais do que eu preciso, porque às vezes a solda pula, e aí a gente está ali já com o fogo ligado, é um saco ter que desligar para pegar tudo de novo. Então sempre deixa uma solda extra do que você vai precisar. Ó, viu? Acabou de cair. E agora aqui o que eu vou precisar? Da ponta seca, um pouquinho de solda, um pouquinho de fluxo na solda, já passo também logo nas duas. E a gente vai começar a colocar calor aqui. Eu vou diminuir um pouco a minha chama, que essa chama está muito agressiva. E aí, olha, primeiramente eu passo ali na aliança e vocês vão ver que ela já forma essas bolhas, fazendo como se fosse uma película branquinha. É isso mesmo. E a mesma coisa vai acontecer aqui na solda. Ó. Ela vai fazer umas bolinhas e vai criar uma película. E eu já venho aqui, jogo mais calor na solda, pronto, fez uma bolinha. E eu tento pegar com a minha ponta seca. Agora eu vou jogar o calor, vou jogar o fogo em toda a aliança, até ela ficar quase naquele ponto de recozimento que a gente fez lá no início, mas eu não vou chegar naquele ponto, ó. Ela já está bem branquinha. Então agora eu vou concentrar o meu calor no lugar que eu preciso da solda, vou aproximando a solda aos poucos e pronto. Já correu a solda, já está tudo certo com essa peça. É muito rápido esse processo da solda. E aí eu vou colocar agora no meu sal branqueador, que eu falei que é um granulado, né? Lá no vídeo que eu falei dos materiais, eu falei que é um granulado e que esse granulado você dissolve com água e ó, a tampa, eu tampo ele automaticamente, olha. Coloquei a peça e tampei. E aí, para pegar agora esse metal aqui dentro do líquido, eu não posso usar nenhum outro metal, tá? Eu vou usar uma pinça que ela tem um revestimento aqui emborrachado. Ou você pode usar um palitinho de madeira também. Existem pinças específicas para isso. Tem inclusive, se eu não me engano, a pinça de cobre pode entrar aqui. Mas de qualquer forma, eu não gosto de usar metal quando eu estou trabalhando com sal branqueador. Então eu pego com a minha pinça que tem o revestimento de plástico. Aí ele vai imediatamente para a água. Se você quiser deixar um potinho separado de água com bicarbonato de sódio, você pode usar. Eu estou usando a água direto mesmo. Sequei o metal e agora sim eu posso manusear ele com a mão. Então, gente, a nossa solda ficou ó, perfeitinha. Tem alguns excessos aqui, porque eu usei uma solda um pouquinho maior do que eu precisava. Então, como é que a gente vai resolver isso agora? Com a lima. Eu vou pegar de novo aquela lima bem fininha. E eu posiciono aqui na minha estilheira de um jeito que ela fique firme.
e só dou uma limada de leve para tirar esse excesso de solda que eu acabei colocando mais do que eu precisava. O que é normal, até você pegar qual é o tamanho da solda que precisa, demora um pouquinho. Aqui eu fiz a mais mesmo porque era a solda que eu já tinha cortada, não queria cortar a solda nova. E isso daqui é só uma pré-apuração da peça, porque agora a gente vai começar a dar o formato nela de aliança. E aí a gente vai usar o tribulé, que é esse material que eu mostrei lá no vídeo de materiais também. E aí, olha, inicialmente a gente vai com a mão mesmo, puxando ele, ele está apoiado aqui em mim. E aí inicialmente a gente vai com a mão mesmo, puxando ele para baixo, que o metal já vai dando uma leve arredondada. Chegou aqui, não está arredondando mais, eu pego o martelo de madeira e aí eu vou, ó, batendo de leve. Com esses meus dois dedos eu estou segurando o metal no lugar que eu sei que não vai bater o martelo e puxando para baixo ao mesmo tempo que eu vou martelando, que isso ajuda a arredondar melhor a sua aliança. E aí vira de novo, e aí você vai fazendo isso até ele ficar bem redondinho. Nesse momento é muito importante não bater com muita força, para você não alargar a aliança e ela passar daquele número que a gente já tinha pré-definido, que era o número 16. Aí agora para soltar, eu dou duas, três batidinhas assim, uma de cada lado, e ele já sai. Ele ainda não está super redondo, mas dá para ver que ele já mudou o formato. Então o que eu vou fazer? Vou voltar com ele aqui para nossa placa e eu vou recozer até ele chegar naquele ponto avermelhado. Então, ó, com movimento circular, espalhando bem o fogo, sem concentrar o fogo em um local específico da peça, a gente vai aquecendo ele aos poucos até ele chegar naquele mesmo ponto. Na verdade, um pouquinho antes, que é pra gente não estragar a solda. Então, ó, cheguei aqui, acabou. E dessa vez eu não vou colocar ele no sal branqueador. Eu vou colocar direto na água e pronto, secar. Para que a gente faz isso? Para a gente, de novo, voltar o metal à forma maleável. Cada vez que a gente aplica força mecânica no metal, ele vai endurecendo. Então, para ele voltar a ter um pouquinho mais de elasticidade, mais maleabilidade, a gente aquece para recozer o metal. E aqui eu continuo até ele ficar bem redondinho. Agora eu já estou batendo com um pouquinho mais de força e rodando o tribulé, rodando a aliança junto. E aqui ela já está solta. Desse jeito a gente já tem a aliança, olha, bem redondinha. E aí, se você olhar ela assim de frente, você vai ver que ela não está totalmente reta. É nesse momento que a gente usa o tais. Eu deixo o tais sempre aqui, tá? Mas só para o vídeo ficar melhor, eu vou trazer ele para cá. E as batidas também aqui são leves. Agora ele já está com mais cara de aliança. Vocês conseguem ver que tem umas sujeirinhas aqui embaixo? Isso ainda é por causa da solda.
Então agora eu vou aquecer de novo para dar uma última arredondada e dessa vez eu vou colocar no sal branqueador para limpar isso aqui também. Então vamos lá. Vou recozer aqui novamente a aliança. E olha, mais uma vez, a chama por fora da aliança primeiro, depois a gente vai para cima do metal, sem encostar muito o fogo, não precisa encostar muito a chama, é mais de longe mesmo. E aí quando ela estiver naquele ponto antes do vermelho neon, a gente para não mexer muito na solda. E eu vou colocar na solução de sal branqueador, tapando automaticamente. Gente, essa solução, se ela estiver numa água aquecida, ela funciona melhor. É que aqui eu tô tentando fazer uma coisa um pouquinho mais rápida. E ó, a gente ainda precisa limpar um pouquinho aqui. Eu vou terminar de fazer a modelagem dela, agora que ela já está mais maleável. Aí agora eu posso bater um pouquinho de leve, ó, de cima para baixo, só para forçar um pouquinho aqui para ela ficar firme no tribulé, nada muito violento, para não alargar muito o tamanho da aliança. E eu vou batendo de leve e girando o tribulé para ela ficar o mais arredondado possível. Você pode olhar assim também de frente para ver se tem algum espacinho faltando. Você vai ver que passa luz. O ideal aqui é você olhar a aliança de cima, desse jeito assim, né? Olhar assim e ver que não tem nenhuma luz entre o tribulé e a aliança. Quando você chega nesse ponto, já tá bom, ela já tá com um arredondado perfeito. E aí só para dar uma assentada melhor, vou voltar aqui pro tais. Bate um pouquinho e ela já está pronta a nossa aliança. Agora é mesmo acabamento. Por exemplo, para fazer um acabamento legal, a gente pode usar o tais mesmo. Eu gosto sempre de dar uma limpada no tais para tirar qualquer resíduo que fique para apoiar a lixa. Então a gente apoia a lixa em cima do tais, que a gente sabe que está numa superfície reta, e vai lixando de leve também. Eu aqui estou usando uma lixa fina. Estou usando uma lixa 400, que como esse metal já estava direitinho, não tem muito que ficar alisando não. É mesmo para tirar essas marcas que a gente foi fazendo. E aí, naquele lugar que eu fiz a solda, ó, aqui já está bem melhor o lugar da solda. Eu vou com a lima, de leve também, e agora eu vou fazendo movimentos arredondando o que eu for limando, seguindo o movimento do anel. E é bem aos pouquinhos, tem que pensar que enquanto a gente está tirando o material, tem que prestar muita atenção, que depois você não tem como voltar esse material, né? Então você tira aos poucos, é melhor tirar aos poucos do que tirar muito e você passar de onde você precisava. E aqui é com movimento leve mesmo.
E ele já vai ficando quase que imperceptível que você fez uma solda. Não sei se vai focar direito, mas ó, essa parte que está mais brilhante é onde eu estou limando. E quase não dá para ver a emenda da solda. Que o objetivo mesmo, quando a gente faz uma aliança, é esconder a solda, né? Não ter aquela marca ali bruta mostrando onde você soldou. Se você está trabalhando com uma aliança com muita textura e tal, isso é um pouquinho mais tranquilo de esconder. Mas como essa daqui é uma aliança super simples e bem lisinha, essa solda tem que ficar o mais imperceptível possível. Existe uma ferramenta que dá mais firmeza para segurar, que é essa daqui, ó. Que vale a pena também comprar, não é caro. Vou deixar aqui embaixo o nome bonitinho para vocês. Esse aqui é o Morseto, que ele fica mais firme, ó, para segurar. Até o barulho muda. Para fazer movimentos muito arredondados, confesso que eu não gosto muito dele. Mas para fazer essa lateral aqui, ele é bom. E aí você pode travar ele para ficar com a mão mais livre também. Você consegue rotacionar bem o material. E é isso. Essa parte aqui já está bem boa. Agora na parte interna da aliança, aí não tem jeito, tem que ser na mão mesmo. E aí você vai aqui bem de levinho. Tira essas imperfeições. Eu não vou fazer até o ponto de ficar perfeito aqui, porque vai levar muito tempo. Só quero mostrar quais são as etapas para a gente fazer uma aliança do início ao fim. Mas aqui já está bem legal também. E agora a gente faz uma lixa livre. Eu corto um pedaço, fica mais fácil de manusear. E aí, ó, a gente vai lixando agora essa parte de cima, que quando a gente estava lixando no tais, só pega as laterais, né? Então é legal fazer uma lixada também na parte de cima. Eu estou usando a mesma lixa aqui, bem fininha. E olha como ela já vai abrindo o brilho do metal. Esse daqui eu não vou dar polimento. Então, eu vou pegar uma lixa muito fininha que eu tenho, que é essa, que é a P2000 azul, que eu mostrei lá na hora que a gente estava preparando a solda, para fazer como se fosse aqui o meu último acabamento. O certo mesmo seria depois disso fazer o polimento, mas eu vou deixar para polir em outro momento aqui de vídeo, para esse não ficar muito longo, que a ideia é mesmo mostrar como fazer a aliança. Na parte que a gente fez a solda, é sempre legal dar uma trabalhada melhor. E aí, olha, eu faço geralmente assim, eu dou uma dobrada na lixa no meu dedo mesmo, para poder passar por dentro da aliança, que fica também com marca, principalmente marca do tribulé. Então, fazer isso daqui dá um acabamento mais perfeito. E é isso. Nossa aliança simples está prontíssima. E ela ficou lá, ó, no tamanho 16. Bom, gente, é isso. Nossa aliança está pronta. Já cabe. Obviamente não vai caber no meu dedo, porque, né, não é 16. Mas nesse aqui cabe. Tá lá. Nossa primeira peça em prata feita. Espero que vocês tenham gostado. Num próximo vídeo eu vou voltar essa aliança e eu vou cravar uma pedra. Eu vou colocar aqui uma garra e aí vou fazer um anel solitário nela, mas vai ser um pouquinho mais pra frente. Antes eu vou mostrar pra vocês como a gente pode fazer uma aliança desse jeito com uma textura, que aí já fica um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais diferente,
e fica muito legal para aliança de noivado, fica maneiro para presente também. E é isso.